fui com meu sogro ali, o pastor Casanova, numa casa de recuperação aqui em Juazeiro do Norte. E ali estão mais ou menos internados ali, do que eu pude contar, de 30 a 40 homens ali, que estão vivendo um momento de uma dependência química, né? Álcool e drogas. E foi um tempo muito precioso de podermos compartilhar a palavra ali com eles, também compartilhar o testemunho do meu sogro, de transformação, de mudança, e depois de orar por aqueles homens, tanto pela cura física, em alguns casos também pela renovação da mente, alguns literalmente com os neurônios já, não sei qual que é o termo, né, queimados por causa do uso da droga, mas nós cremos no poder do Senhor. Enquanto nós estávamos ali, fiquei pensando aonde foi que esses homens começaram a enveredar por este caminho. Onde foi que ele pegou o atalho? Aonde foi que o coração se perdeu? Aonde foi que os olhos se desfocaram completamente para partir para isso, num mergulho que, na verdade, se não parar, vai levar à morte, né? E assim, orando ao Senhor, Deus, eu tenho dito assim que tenho afinado os meus ouvidos para ouvir os sussurros do Senhor, e Deus está falando comigo a respeito do coração, do nosso coração, né? E então, se você gosta de anotar o tema da reflexão nessa manhã, coração é coisa séria. Diga assim comigo: coração é coisa séria. Você já deve ter ouvido essa expressão que coração é coisa séria, né? Principalmente quando você vai lá chegando perto dos 40, você vai tomando mais cuidados, vai visitando os médicos com mais frequência. A gente que não gostava de andar, passa a andar na marra pelo menos 2, 3 vezes por semana. Alguns, por causa da pressão arterial, que começam a variar, precisam de ajuda de algum tipo de medicamento, enfim. E quando a gente vai visitar um cardiologista, o fim ou o começo da conversa, que bom que você veio, porque coração é coisa séria. Diga mais uma vez: coração é coisa séria. E é tão séria que lá em Provérbios capítulo 4, verso 23, está escrito assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes de vida. Provérbios 4, 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Então, assim como é no natural, temos uma palavra da parte do Senhor da importância de quão sério é o nosso coração. É lógico que quando a palavra fala de coração, não está falando deste órgão aqui, mas está falando do homem interior. De um homem interior. Você quer ver uma pessoa com a vida desordenada no exterior, como é o caso do dependente químico? Quando você vai para um momento de intimidade, você percebe que a maior desordem está no mundo interior dele. Porque quando o mundo interior dele é organizado, essa organização ela se reflete no exterior, nas práticas e comportamentos. É tão interessante a palavra, porque quando você pensa num rio, e se você quiser contaminar todo um rio, você não precisa correr todo o leito do rio jogando algo para contaminar. Normalmente você vai na fonte, no manancial do rio, e contaminando o manancial, você vai contaminar todo aquele rio. Assim é conosco, quando a palavra fala sobre o coração. Ele é uma fonte. Por isso que a palavra de Deus diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. E sempre quando leio esta passagem, eu me lembro que se a palavra está pedindo para guardar, é porque sempre tem alguma coisa querendo roubar. A gente não guarda qualquer coisa, não é verdade? A gente guarda bem nossa carteira. Se você tem uma joia, você guarda bem no lugar específico que você sabe. Coisas do dia a dia a gente não costuma guardar, a gente costuma largar. Não é verdade? Simplesmente larga ali, porque não tem um grande valor. Mas o Senhor está dizendo que o nosso coração, a nossa intimidade tem grande valor, por isso precisa ser guardado. Provérbios capítulo 27, verso 19, diz assim: como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem.
Quando esta passagem foi escrita, não havia espelhos como a gente conhece, e a facilidade de ver o nosso reflexo para nos arrumarmos. Não, naquela época, quem tinha um bronze bem polido, que via de forma até imperfeita, não completa, o próprio reflexo. Aqueles que não tinham esse recurso procuravam ver o seu rosto refletido na água, no espelho da água. Então, o que é que a palavra está dizendo? Que assim como o rosto corresponde, assim como na água o rosto corresponde ao rosto, você se vê, assim o coração do homem é o homem. Ou seja, o seu coração representa exatamente quem você é, ou quem nós somos. Em Lucas capítulo 6, versos 45, são palavras de Jesus: o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Amém, queridos? Então, em resumo, o coração revela quem de fato nós somos, e daí a importância de nós cuidarmos do nosso coração. Então, queria responder por quê? Por que precisamos guardar o nosso coração? Primeiro, porque existe uma batalha no mundo espiritual pelos nossos corações. Atos capítulo 5, verso 3, está falando sobre a história de Ananias e Safira, um casal que frequentava a igreja da época, né? E diz lá no verso 3, então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Havia um desafio para se ofertar naquela época para suprir as necessidades dos membros da igreja, né? E o que me chama a atenção aqui é que quem provavelmente colocou esse desejo no coração de Ananias e Safira foi o Espírito Santo. Às vezes a gente é despertado para fazer algo inspirado pelo Espírito Santo. Seja ofertar um recurso, seja visitar alguém, seja ligar para alguém, seja ir visitar, seja orar, seja lá o que for, uma ação para abençoar alguém, ela vem do Espírito Santo. E Pedro diz assim: você não mentiu para mim, você mentiu para o Espírito Santo. E num outro lado, ele está dizendo assim: como você permitiu que Satanás enchesse o teu coração? Então, note a batalha no mundo espiritual. O Espírito Santo está colocando algo no coração de Ananias e Safira como casal, e Satanás está tentando perverter aquilo que o Espírito Santo colocou. Então, nós precisamos guardar o nosso coração, porque existe uma batalha no mundo espiritual para roubar o nosso coração, ou para, no mínimo, perverter o nosso coração. Amém? Nós vamos entender um pouco mais para frente. Então, nesse texto especificamente aqui de Atos 5, Deus não está tratando de valores pela metade, porque Ananias e Safira ofertaram parte do que haviam se comprometido de ofertar. Venderam um terreno e disseram: nós estamos dando tudo, e não estavam retendo parte. Deus não está falando de valores, de finanças, de dinheiro, de recursos. Não se trata de valores pela metade, mas se trata de corações pela metade. Isso é importante para a gente entender no nosso relacionamento com Deus. Jeremias 29, 13, à luz desta explicação fica mais claro quando diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Diga, de todo o coração. Então, não existe busca efetiva por encontrar a Deus se não for uma busca de todo o coração. Um coração dividido não prospera nas coisas de Deus. E note a estratégia de Satanás, que é tentar nos dizer que você pode dar sequência no seu relacionamento com Deus, guardando ou dividindo o seu coração com outras coisas. E o que a palavra de Deus está dizendo é que não é possível. Que existe uma batalha no mundo espiritual para nos perverter. E Satanás, ele é tão astuto, se ele puder, ele vai nos prender numa vida de aparência, numa vida religiosa, numa vida sem interesse, sem dedicação total ao Senhor. Então, o primeiro aspecto, porque devemos guardar o nosso coração, é porque existe uma batalha por ele. Amém, queridos? Que é a sede. A sede. Número 2,
Por que precisamos guardar o nosso coração? Porque se não cuidarmos do nosso coração, vamos viver uma vida apenas de performance, de aparências. Diga aparência. Uma vida de aparência. Se você olhar o ministério de Jesus, as falas de Jesus, os confrontos que Jesus faz com as pessoas, a maior parte do tempo ele está questionando e confrontando com ênfase a religiosidade. Uma vida religiosa que está apenas atrás do que é aparente, de mostrar algo que de fato não corresponde à realidade dos corações. Assim acontece em Marcos capítulo 7, quando os fariseus vão confrontar Jesus dizendo assim: por que os seus discípulos comem sem lavar as mãos, contrariando as nossas tradições? Ou seja, a tradição diz que antes de comer qualquer coisa é preciso lavar as mãos. E Jesus vê e confronta essa atitude. Então, capítulo 7 de Marcos, a partir do verso 20, ele diz assim: e continuou: o que sai do homem é o que o torna impuro, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, homicídios, adultérios, cobiças, maldades, engano, devassidão, inveja, calúnia, arrogância, insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Antes de falar dessas coisas, o Senhor ainda confronta, dizendo: olha, esse tipo de prática que lava as mãos, mas não cuida do coração, me faz lembrar de um povo que me busca ou me honra com os seus lábios, mas o seu coração está distante de mim. Ou seja, existe um discurso, existe uma fala religiosa, existe um crentez, vamos dizer assim, ou um cristianês no nosso discurso, às vezes na forma de vestir, de se comportar, mas que não corresponde à verdade do nosso coração. Já temos falado algumas vezes sobre isso. Marcos 7, Jesus está tratando desse assunto. E o mais grave, podemos passar a vida inteira lavando as mãos e mantendo o coração impuro e distante de Deus. Ou seja, lavar as mãos é coisa aparente, que eu faço diante das pessoas, para as pessoas verem, mas de fato não trato aquilo que precisa ser tratado em meu coração. Então, quando o Espírito Santo coloca no coração de Ananias e Safira para despertá-los, para ofertar, para abençoar, que isso vai alcançar muitas pessoas, vai ser provisão para muitas pessoas, vai ser resposta de oração para muitas pessoas, foi o Espírito Santo quem colocou. Mas Satanás faz uma sugestão a Ananias e Safira e eles acatam. E a sugestão é mais ou menos essa: vocês podem viver uma vida de aparência, Deus vai tolerar isso. É possível viver uma vida religiosa de aparência, mas não é o que Jesus diz, e não é o ensinamento de Jesus no Novo Testamento. Mateus capítulo 7, versos 21 a 23, Jesus diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome nós não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então lhe direi claramente, em outra tradução assim, lhe direi abertamente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vós que praticam o mal. Em outras palavras, Jesus está dizendo: o fazer para mim não constrói entre nós a intimidade. O fazer tem a ver com aparência apenas. E se for apenas aparência, de mãos lavadas, sem coração comprometido, no último dia nós vamos ser surpreendidos com essa palavra, dizendo: Senhor, nós fizemos tanto em seu nome. E somos capazes de ouvir, ao invés de ouvir servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor, vamos ouvir esta palavra: eu não vou apartar-vos de mim, eu não conheço vocês. Quando a gente lê as cartas em Apocalipse, que são direcionadas às igrejas, chama a atenção as palavras ditas lá em a igreja de Éfeso, porque era uma igreja que trabalhava duro, era uma igreja que produzia para o Senhor, era um povo realmente assim que botava para fazer. Olha só o que diz a palavra:
Conheço as suas obras, Apocalipse 2, de 2 a 5. O seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova o que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Vocês têm perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome, e não têm desfalecido. Ou seja, uma igreja que trabalhava duro, mas segue o discurso na carta dizendo: tenho, porém, contra ti. Ou seja, contra você, porém, tenho isto: você abandonou o primeiro amor. Sabe o que é abandonar o primeiro amor, amados? Se você lembra do seu tempo de namorado, é que quando você se apaixonou pela sua esposa, se você não tinha carro, você ia de ônibus, se você não tinha ônibus, você ia de jegue, de moto, de bicicleta, mas você ia para encontrar com ela, para estar com ela. Não é verdade o que eu estou dizendo? Sim ou não? A gente fazia as coisas por amor, sem medir o preço. E essa igreja é uma igreja que fazia muito. Mas detalhe, o coração já não estava mais naquele lugar. E Jesus diz: eu tenho, porém, contra você, que você abandonou o primeiro amor. Podemos estar dentro das igrejas, fazendo coisas para Deus, mas com o nosso coração bem distante dele. Quando Estevão é preso, é permitido a ele que faça a sua própria defesa. E interessante, se você pegar o discurso de Estevão em Atos capítulo 7, ele pega a narrativa desde a saída lá do povo do Egito, aliás, quando eles estavam no Egito como cativo, e ele vai trazendo toda a história detalhadamente até chegar em Cristo. Mas no meio do discurso dele, verso 39, quando ele está falando que Deus levantou Moisés, que Moisés era a representação de Deus para aquele povo, no verso 39 está escrito assim de Atos 7, mas os nossos antepassados se recusaram a obedecer-lhe. Pelo contrário, rejeitaram-no e em seus corações voltaram para o Egito. Olha o que Estevão está dizendo aqui. Estava junto com o povo, mas o seu coração já não estava mais. Havia presença física no meio da igreja, mas o coração já não estava mais comprometido. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu estou falando de um coração que precisa ser guardado. E amados, Deus de fato vê o nosso coração. Foi assim quando ele foi procurar, né? Deus manda ungir o filho de Jessé, chama todos os filhos, e lá se apresentam lá 7 meninos, todos com porte de rei, altura de rei. Samuel, o profeta, é enganado pela aparência, mas Deus não era nenhum deles, porque Deus não vê a aparência. Chama ele, ninguém vai comer enquanto esse menino não chegar. E quando Davi chega no ambiente da casa, ele é ungido daí como rei, que iria assumir ainda um bom tempo para frente, porque Deus tinha coisas para trabalhar no coração dele, né? Mas Deus deseja o nosso coração antes dos nossos serviços. O nosso serviço a Deus só tem razão de ser se o meu coração for entregue primeiro. Amém, gente? Vida religiosa é morte. Por isso que em Provérbios 23, verso 26 está escrito: dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Olha que coisa interessante. Deus tem todo o poder, sim ou não? Sim, tem toda a força, tem toda a sabedoria, tem toda a onisciência. De fato, Deus não precisa de mim nem de você. Ah, Deus precisa da minha sabedoria. Não precisa, Ele tem toda a sabedoria. Deus precisa do meu vigor, da minha força. Não precisa, Ele tem toda a força. Deus precisa de mim para estar aqui presente. Não, Ele é onisciente e está em todos os lugares. Então Deus não está interessado naquilo que você pode dar a Ele como serviço. Deus está interessado no seu coração. E uma vez entregue o seu coração, vai se revelar de alguma forma em serviços para o reino e vai abençoar a vida de outras pessoas. Amém? Então faz cara de profeta aí e diga para a pessoa ao seu lado: Deus quer usar você, viu, meu irmão? Então, quando Ananias e Safira são julgados por uma palavra fulminante, porque diz que ele morre imediatamente, porque mentiu ao Espírito Santo, aquilo traz grande temor pela igreja. 1 hora e pouco depois, a esposa vai, conta a mesma história, e os dois são enterrados no mesmo dia, com diferença de 1 hora e pouco, né? E o que é interessante aqui
é que Deus, Deus não estava julgando o valor da oferta, mas estava julgando os valores do coração de Ananias e Safira. Em outras palavras, Deus estava confrontando severamente uma vida de aparência. Agora, você imagina uma igreja que está se formando, com sinais, com prodígios, com compromisso com a palavra, e Deus diz: não, aqui está o modelo da igreja para todas as gerações futuras, e a aparência não terá espaço neste lugar. Guarda o que eu vou te dizer. Todas as vezes que fizermos opção pela aparência religiosa, algo vai morrer dentro de nós. Todas as vezes que fizermos opção pela aparência, algo vai morrer dentro de nós. Por que guardar o coração? Número 3, porque o nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto, diz a palavra. Jeremias 17, 9 e 10. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos. E isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Em outras palavras, o nosso coração pecaminoso, que recebemos através da raiz que estava em Adão, que é uma raiz pecaminosa, ele tende para o mal, sempre. A tendência vai ser para o mal, ele é corrupto, ou seja, alguém disse, né, que corrupto já assusta, agora a palavra de Deus diz que não é apenas corrupto, ele é desesperadamente corrupto. E isso é assustador e está falando do nosso coração. Pastor, todas essas coisas estão dentro de nós? Estão por causa da raiz do pecado. Mas nós estamos falando de princípio, por que devemos guardar, e eu quero concluir mostrando para vocês como guardar o nosso coração. Então, Jeremias diz, enganoso é o coração. Aonde é que o engano entra no coração? Os versículos anteriores, Jeremias 17, 5 a 8, nos diz aonde é que o engano entra. O engano entra no nosso coração quando começamos a confiar na força do nosso braço. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem. Você já deve saber que não está falando de um outro homem, este homem é você. Todas as vezes que você confiar em si mesmo, aqui você vai ter problema. Todas as vezes que você achar que você vai fazer na tua força, na tua capacidade, você vai ter problema. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como um arbusto solitário no deserto. Olha que coisa interessante, quem confia em si se torna soberbo, se torna arrogante, e o lugar de moradia passa a ser o deserto. Será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável, ou seja, isolamento. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Quero parafrasear e atualizar. No ano da pandemia, ele não se perturba, nem deixa de dar fruto. Diga amém para essa palavra. Amém, queridos? Dê uma salva de palmas para o Senhor. Então, aonde o engano entra? O engano entra quando eu começo a me levantar no meu próprio orgulho, na minha própria soberba. E na vida religiosa a gente corre um perigo muito grande, porque nós aprendemos a fazer as coisas. Nós aprendemos a fazer vida devocional, nós aprendemos a pregar, nós aprendemos a compartilhar, aprendemos a fazer e de repente começamos a reproduzir essas coisas de forma automática, sem o coração, o que é fundamental para Deus. O engano entra quando começamos a confiar na força do nosso braço. Entrando o engano, o que segue é a entrada do orgulho. O orgulho entra no nosso coração quando deixamos de atribuir ao Senhor nossas bênçãos e conquistas. Eu começo a pensar que aquilo que eu estou ganhando é fruto de mim mesmo. Eu sou a fonte agora.
E é tão interessante, né? Porque Deuteronômio é um resumo de toda a lei. Dos 4 primeiros livros, quando Moisés começa, a Bíblia começa a nos contar sobre Moisés sendo levantado, seu nascimento. Então, seguem todo o estabelecimento dos hebreus como nação, o surgimento da nação de Israel, a estruturação, as leis. E Moisés é como um pai zeloso que agora sabe que não vai entrar na terra prometida, ele já sabe que é Josué quem vai assumir dali para frente, mas ele, como um pai amoroso, dando as últimas palavras, ele faz uma recapitulação de tudo mais importante que o povo precisava lembrar quando entrasse para a terra prometida, né? Você, como bom pai, por certo, antes de viajar, talvez já tenha deixado seu filho em algum lugar. Antes de deixá-lo lá, você faz as últimas recomendações, né? Ó, não vai pôr feijão no nariz, olha, não faça isso, não faça aquilo, né? Todas as orientações. Algumas, na verdade, passam a ser ideias para as crianças, porque a criança nunca tinha pensado em pôr o dedo na tomada, nem o feijão no nariz. Daí ele pensa aqui, ele fala, por que será que a minha mãe falou isso, né? Vamos ver o que acontece e bota, né? Mas o Moisés, ele é como esse pai cuidadoso. E lá em Deuteronômio 8, de 11 a 14, ele deixa registrado dizendo: tenham cuidado de não se esquecer do Senhor, do seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, às suas ordenanças, aos seus decretos que hoje lhe ordeno. Não aconteça que depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata, o seu ouro e todos os seus bens, olha só, o seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, do seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Um alerta que nos alcança nos dias de hoje. Como é fácil a gente achar que aquilo que estamos fazendo é fruto de nós mesmos. E quando entra o engano, o próximo passo é entrar o orgulho. Que o Senhor nos livre, que o Senhor nos guarde, nos ajude a guardar o nosso coração. Você pode dizer amém para isso? Bom, há uma batalha pelo nosso coração, né? Já ouvimos sobre isso, sobre o perigo de uma vida de aparência, perigo do engano, perigo do orgulho. Então, respondendo agora de forma bem objetiva, como eu posso guardar o meu coração? Salmo 139, verso 23 diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. A primeira coisa que eu acredito que precisamos fazer para guardar o nosso coração é voluntariamente nos colocarmos num lugar de submissão. Voluntariamente, né? Eu tenho apreciado assim a comunhão com os pastores. Isso é uma prática nossa como igreja, né? Não é porque é pastor que não precisa abrir o coração. Não é pastor porque não precisa buscar ajuda. Há uma frase que vocês devem conhecer, que quem confessa a tentação não vai confessar pecado, que trata com o princípio das coisas. Nós estamos no mundo e o mundo jaz no maligno. Nós podemos passar por tentações, mas quando a tentação vier, eu preciso levar em oração diante de Deus e também abrir o meu coração se a coisa persistir e buscar ajuda para resolver aquele problema na minha vida, né? Então, se colocar debaixo de submissão de forma voluntária, procurar ajuda, confessar as tentações, priorizar o corpo de Cristo. Eu sei que às vezes não é fácil levantar domingo de manhã, sair da sua casa para estar aqui, mas todas as vezes que você faz isso, você está fazendo uma declaração diante do mundo espiritual, que você deseja e prioriza a palavra do Senhor em sua vida. Amém, queridos? Isso é muito importante e é um valor para nós como igreja, a prestação de contas, né? Algumas pessoas confundem isso e dizem, estão tentando controlar a minha vida. Não. Se você vai viajar e não vai estar, faça um comunicado, mande um WhatsApp e diga, olha, eu não vou estar. Orem por mim, eu estou indo para tal lugar. Assim funciona a cobertura e a bênção da igreja e do Senhor sobre a sua vida. E eu faço isso de forma voluntária, porque daí eu estou mostrando que eu tenho compromisso com o corpo de Cristo. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo?
Por isso que o salmista diz assim: sonda-me, Senhor. O que ele está fazendo? Ele está dando autorização para o Senhor colocar uma sonda. O que faz a sonda? Vai lá no mais profundo, né? Vocês já devem ter feito, como chama aquele exame que examina o estômago? Endoscopia, né? Então, só para você ter ideia, né? Para não passar muito mal, eles dão lá um negocinho, você apaga e aquele negócio, a câmera entra lá dentro do seu estômago e lá eles vão filmando, fotografando. Essa é a ideia que nós precisamos guardar do que Deus precisa ser autorizado para fazer em nossas vidas. Amém? A segunda coisa, guardamos o nosso coração quando buscamos a lei do Senhor. Esdras capítulo 7, verso 10. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Aqui eu falo de uma vida devocional intencional, aonde todos os dias você programa para ter um encontro com a palavra, para ler a palavra, para aprender a palavra, para ouvir a palavra. Amados, eu acho que nenhuma geração viveu a facilidade que a gente tem de ter a palavra aqui. Né? Tá aqui na palma da mão, você baixa aqui o aplicativo da Bíblia, tem 1, 2, 3, 4, 5, 10 versões, traduções da Bíblia que você pode ler, ouvir. E é impressionante, porque a palavra de Deus é Deus falando conosco. Nós guardamos o nosso coração quando nós temos um tempo diário com a palavra. Como igreja, a gente tem procurado providenciar momentos de devocionais. Mas eu quero te animar a não ficar só nisso. Eu quero te animar a mergulhar. É muito bom quando a gente recebe instrução e revelação através de outras pessoas. Eu diria que é necessário, mas nada vai impactar tanto a sua vida como as revelações que o próprio Deus vai dar para você quando você estiver lendo a palavra do Senhor. Lá nas cartas de João, João diz assim: você não tem necessidade que ninguém mais vos ensine, porque você tem o Espírito Santo. Ele está falando da figura do Espírito. A Bíblia é o único livro onde o autor sempre está presente. Você pode falar com o autor, tirar suas dúvidas, dizer: Espírito Santo, eu não estou entendendo. Será que esse é o entendimento correto? Será que eu estou tendo compreensão perfeita? Então eu vou para uma tradução, para outra, para uma versão, outra, e aí o meu entendimento vai sendo aberto. De repente o Espírito Santo vem e abre os seus olhos. Eu nunca me esqueço do meu primo, né? O Zé Luiz Corsini, talvez ele esteja nos ouvindo. Eu era bancário ainda, e nós estávamos sentados numa mesa depois de um jantar, de uma reunião do banco que nós dois trabalhávamos. E ele me disse assim, falou: Du, pela primeira vez eu fui ler a Bíblia. Rapaz, e aquele texto de Mateus que eu estava lendo, ele saltou da Bíblia para mim. Fez sentido para mim. Abriu o meu entendimento. É isso que a palavra de Deus faz conosco. Nos tira do lugar comum e enche o nosso coração de revelação. Tudo na Bíblia, amados, tudo que existe nesse mundo foi formado pela palavra. As carências que nós temos não vão ser geradas de outra forma, a não ser pela palavra. O nosso caráter é formado pela palavra. A nossa fé é formada pela palavra. A nossa ética é formada pela palavra. O nosso relacionamento conjugal é formado pela palavra. A nossa paternidade é estabelecida pela palavra. A nossa vida de santidade é formada pela palavra. Tudo é feito pela palavra. Diga, pela palavra. Aí você pode pensar: pastor, eu já estou caminhando tanto tempo com Deus. Sabe que eu nunca tive um momento assim, de revelação da palavra, que muda o curso da minha vida. Que nem meu sogro sempre diz, né? O João 8,32, quando alcançou ele e mudou o curso dele, da minha sogra. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E muda o curso, enche de revelação. Mas eu quero deixar para a gente orar junto esse último texto de João,
Evangelho de João, capítulo 12, verso 24. São palavras de Jesus: digo-lhes verdadeiramente, que se o grão de trigo não cair na terra, diga, se não cair na terra, e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Do que Jesus está falando? Quem é esse grão de trigo? Somos nós. Primeira coisa que precisa acontecer com o grão de trigo, é preciso o quê? Diga, cair. Cair é descer da autossuficiência. Cair é se prostrar. Cair é perder o controle sobre si mesmo e se entregar totalmente. Deixando as reservas, deixando o orgulho, deixando os questionamentos de uma mente natural que muitas vezes a gente tem, que nos impede. E depois da queda, não se levanta do mesmo jeito. Depois da queda, a proposta é a morte. Porque ao morrer, somente ao morrer, é que podemos receber da parte de Deus uma nova vida. Amém, amados? Sabe que o fogo de Deus não desce sobre altares vazios? Em nenhum lugar da Bíblia você vai ver o fogo de Deus descendo sobre altares vazios. Sempre tinha que ter o sacrifício. Sabe o que Paulo diz no Novo Testamento? Que o sacrifício sou eu. O sacrifício é você. Cair, morrer, e diz a palavra que depois disso, então vamos gerar muita vida. E não se trata apenas de alcançar outras pessoas. Trata de uma vida que é gerada aqui dentro e que vai influenciar todas as áreas das nossas vidas. Se você quer melhorar o teu casamento, normalmente a gente sempre está propondo a morte do outro. Não foi assim com Jesus? Nós vimos na semana passada. Soltem Barrabás, em outras palavras, me solte. Que Jesus morra em meu lugar. Às vezes a gente sempre está querendo que o outro morra. Ele precisa mudar, ele precisa isso, ele precisa aquilo, ele precisa aquilo. Eu estou dizendo. As palavras de Jesus. Se você mudar, se você cair por terra, se você literalmente experimentar a morte do seu eu, então a vida vai ser transformada. Em nome de Jesus. Amém? Quero convidar você a ficar em pé. E nós vamos orar nessa manhã. Vamos cantar essa canção, depois vamos orar. Coração só deseja te adorar. Aqui aos teus pés encontrei o meu lugar e o meu coração só deseja te adorar. Aqui aos teus pés, aqui aos teus pés encontrei o meu lugar e o meu coração só deseja te adorar. Cante bem forte, igreja, sua oração nessa manhã. Aqui aos teus pés encontrei o meu lugar. Senhor Jesus, nessa manhã, nós nos colocamos diante do Senhor como igreja, Senhor. E tomamos esta palavra sobre as nossas vidas, Senhor. Na verdade, é a Tua palavra, Senhor.
Nós reconhecemos que o nosso coração é desesperadamente corrupto, que ele tende para o mal, Senhor. Nós reconhecemos que precisamos realmente descer do lugar do nosso orgulho, Senhor. Nós reconhecemos que precisamos morrer para muita coisa na nossa vida, Senhor, para que a tua vida possa brotar em nós. Espírito Santo, ajuda-nos, livra-nos de uma vida de aparência, Senhor. Na verdade, de uma vida de mentira, Senhor, que propõe algo, como lavar as mãos, quando o coração está completamente comprometido, Senhor, envolvidos com mentiras, com práticas que te desagradam, Senhor. Nessa manhã, vem sobre nós, ajuda-nos, Senhor, liberta-nos pelo poder do teu nome, Senhor. Nós queremos viver em novidade de vida e frutificar em áreas da nossa vida para que tragam glória ao teu nome. Nós queremos que a nossa vida também resulte, Senhor, em transformação de outras vidas, com testemunho vivo, Senhor, da tua palavra em nós. E que o resultado de tudo seja honra, glória, louvor ao teu nome. Senhor, nós sabemos que existe uma batalha pelo nosso coração. Nós dizemos não a Satanás nessa manhã. Nós dizemos sim ao Espírito Santo. Toma conta do nosso coração. Nos conduz para este lugar de morte para nós mesmos, Senhor. Para que possamos em Ti receber a nova vida que Jesus tem para nos dar. E nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém, amém.